Bom, então o nosso conteúdo para hoje é essa introdução ao C++. Como a gente já conversou, né, na aula passada, a disciplina ela vai ser baseada em C++. A gente vai estar focando em que vocês tenham o aprendizado de uma linguagem a mais, né, dentro do arcabouço de linguagens que vocês deveriam aprender dentro do curso, mas também porque C++ é interessante para a gente, do ponto de vista das estruturas, porque ela não vai mascarar nada, ela vai simplesmente permitir que a gente faça tudo o que tem que ser feito em termos de alocação de memória, que a gente entenda como é que a coisa pode ser eficiente, e a gente vai conseguir ver por dentro exatamente como essas estruturas de dados vão trabalhar. O que a gente vai ver hoje, inicialmente, é um histórico da linguagem, para vocês entenderem de onde que veio o C++, para que ele serve, como que ele vai ser, quais são as diferenças dele. A gente vai conversar um pouco do Java, por que o Java é tão parecido com o C++ e vice-versa, é uma coisa interessante. Depois a gente vai falar um pouco da estrutura, de como se programa em C++, né? Por que a gente faz declaração fora da implementação, a gente divide a declaração e a implementação, tem alguns motivos para isso. A gente vai falar do nosso compilador, um pouco da história dele, um pouco de porquê, e a gente vai fixar o standard de C++ que a gente vai estar trabalhando. Depois a gente vai falar um pouco sobre compilação, arquivos, objetos, bibliotecas dinâmicas e estáticas, como é que isso vai funcionar. E aí a gente vai entrar em alguns detalhes que eu vou estar tentando sempre traduzir para vocês, de Java para C++, dizer, olha, define em C++ é igual import em Java, mais ou menos. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem o mesmo objetivo de instrumentar o compilador. Então a gente vai começar a falar disso, namespace é uma das coisas que o import do Java também faz, porque ele vai definir o namespace do que você está importando. E aí a gente vai chegar no final da aula de hoje, a gente vai ter uma breve introdução à parte de ponteiros e gerência de memória. A gente vai simplesmente ver o conceito do que são os ponteiros lá na frente, daqui umas 3 aulas de laboratório. A gente vai pegar e vai efetivamente trabalhar com a alocação dinâmica de memória e com os ponteiros. Tá? Então não se preocupem. E depois a gente vai só passar o básico hoje sobre referências, arrays, primitivas, estruturas de controle, tipos, só para que a gente tenha a base para entender o que é essa linguagem nova e para que vocês percam o medo e comecem a trabalhar. Então, esse conjunto de slides tem uma série de exemplos de código, né, que você pode pegar lá, copiar, colar dentro daquele VPL que está aberto na disciplina e executar, ver efetivamente o que está acontecendo, alterar, dar uma brincada efetivamente com a linguagem. Tá? Essa é a ideia. Eu tinha a ideia de, nessa aula, também colocar um pouco para vocês a parte de documentação. Então, quando eu terminar os slides, eu vou discutir com vocês um pouco sobre a documentação de código, que é obrigatória dentro da disciplina. Todas as estruturas que vocês implementarem têm que estar documentadas. Então, para que qualquer código que vocês forem escrever daqui para frente, vocês vão documentar num padrão, e esse padrão vai ajudar vocês lá na frente, né? Como eu falei, a ideia é que as estruturas de dados que vocês implementem aqui sejam reutilizadas para frente no curso. Então nada melhor do que você fazer uma coisa agora, né, no começo desse semestre, e no começo do semestre que vem você olhar para aquele código e saber o que aquele código faz. Tá? Sem ter que ter todo um processo de reengenharia, reentendimento do código. Então esse é o nosso objetivo. Isso é mais ou menos o que a gente vai cobrir na aula de hoje. Tá? Bom, sobre C++. Diferente do que vocês estão acostumados em termos de linguagem, C++ é uma linguagem multiparadigma. O que isso significa? Isso significa que eu consigo fazer a maior confusão com C++. Por quê? Porque eu posso, dentro de C++, tanto programar orientado a objetos, como estruturado, tá? Como uma série de outros paradigmas. Eu consigo instanciá-los ali dentro. Eu consigo fazer tanto orientação de objetos quanto procedural. Eu consigo pegar e fazer metaprogramação, eu consigo fazer uma série de coisas com a linguagem. Obviamente que a gente vai ter uma série de
de features que a gente não está acostumado, né? Então, o nosso objetivo em termos da disciplina é que vocês programem de uma forma eficiente. Então a gente vai acabar misturando às vezes um ou outro conceito, principalmente lá na parte de arquivos. Para quê? Porque a gente não... interessa, obviamente, que a gente tenha um modelo de qualidade de software, de manutenção, que a orientação a objetos dá para a gente, mas em alguns casos a gente vai ter que abrir mão disso, ou a gente vai trabalhar uma camada, por exemplo, estruturada, para poder fazer, sei lá, leitura e escrita de registros num arquivo no disco. É muito mais eficiente você fazer isso de forma estruturada, depois fazer uma camada orientada a objetos em cima para poder plugar aquilo com a sua aplicação. Então a gente vai estar misturando isso. Também a gente vai fazer a parte de metaprogramação. A gente vai começar a programar as nossas estruturas de dados sem se preocupar com os tipos. Isso é uma forma de metaprogramação. Eu vou lá e escrevo minha pilha, minha lista, né? A primeira pergunta quando você vai instanciar um objeto desse, assim, é uma pilha de quê? Uma pilha de inteiros, uma pilha de strings, uma pilha de floats, de doubles, de objetos, de threads, de processos. Do nosso ponto de vista de estrutura de dados, isso nada interessa. A gente está vendo como a pilha, estrutura de dados, funciona. Pilha do que é independente. E essa é uma das características que a gente vai começar do começo agora em estrutura de dados, já vendo técnicas de metaprogramação para resolver esse problema de múltipla tipagem em tempo de compilação. E talvez a coisa mais importante do C++ e que vocês não estão acostumados é que a gente vai mandar na memória. Então vocês estão acostumados com Java, você pega lá, cria uma variável com tipo, pega um objeto, diz new, e quando você para de usar, né, magicamente aquele espaço some. Né? Magicamente não, porque a gente tem um cara lá que é o Garbage Collector, que vai fazer o quê? Que simplesmente vai ver, opa, existe uma área de memória que ninguém está referenciando ela, ou seja, ninguém tem mais como acessar aquela área de memória, pega aquela área de memória e devolve para o sistema operacional. Isso significa o quê? Isso significa que é uma linguagem muito eficiente, tá, para programadores descuidados. Quando você pega dados e mais dados e não tem que se preocupar em devolver eles, você pode acabar absorvendo mais recursos do que deveria, então a sua aplicação acaba inchando, tendo uma série de fatores, porque você não precisa tomar os cuidados que a gente vai ter que tomar aqui em C++. Então, essa alocação e desalocação de memória, ela vai, lá na frente, quando a gente estiver falando sobre alocação dinâmica de memória, vai começar a ficar claro. Tá? O que vai acontecer? Além de eu ter que pegar e instanciar um objeto, dando 1000 no objeto, a gente vai ter uma outra primitiva para o objeto, que é o delete. Aí eu vou ter que ir lá e vou ter que apagar o objeto. Porque se eu não apagar, aquele objeto vai continuar na memória do sistema operacional até eu fechar minha aplicação e entregar toda a memória para o sistema operacional. Isso vai ter alguns impactos. Vocês estão acostumados a criar objetos, e para criar um objeto eu preciso de pelo menos um método. Tá? Preciso do construtor. Como a gente vai estar destruindo objetos, a gente vai precisar de um outro método, chamado de destrutor. Então isso vai alterar um pouquinho o formato de como vocês trabalham com objetos. Por quê? Porque às vezes quando eu estou destruindo um objeto, eu tenho que dizer para esse objeto, olha, você tem outros objetos dentro de você. Você tem que pegar aqueles outros objetos e dizer para eles se destruir. Às vezes eu não quero apagar os objetos que estão aqui dentro. Aqueles objetos estão referenciados por outros, existem outras referências para aquele objeto. A minha estrutura de dados é só uma forma de acessar aqueles dados na memória. Existem outras formas de chegar naqueles mesmos dados. Então isso tudo vai dar para a gente, além da eficiência em tempo, a gente vai economizar bastante espaço de memória. É outra coisa que a gente vai estar buscando bastante. Então, em termos de C++, eu acho que o importante é que vocês saibam que é uma linguagem extremamente flexível, principalmente por essas características que estão aqui nos slides. E essa flexibilidade toda, a gente vai explorar ela aos poucos. Por quê? Porque se você tentar explorar ela toda de uma vez só, sem dominar bem cada um dos passos, problemas ocorrerão. Então, como dizia o tio do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Então, isso é uma coisa importante. A gente vai ter um monte de poder na linguagem, a gente vai poder fazer coisas que vocês nem imaginavam ser possível fazer em Java, no C++, mas existe um preço, que é a responsabilidade, né, do que você vai fazer. Eu posso pegar em C++ e controlar microprocessadores, mandar códigos em assembly para determinados drivers do meu sistema, um monte de coisa. Só que se eu fizer isso errado, tudo cai por terra. Então a gente vai ter esse devido cuidado. Sobre o C++, tá? O C++ vem obviamente da linguagem C. Tá? E a linguagem C foi criada lá no começo, final da década de 60, começo da década de 70, que ela é chamada de C porque ela vem depois da linguagem B. Isso é uma coisa razoavelmente óbvia, mas eles tinham A, depois eles fizeram B e aí fizeram C. E aí em 79, esse cara, Bjarne Stroustrup, ele pegou e resolveu inserir dentro da linguagem C os conceitos de orientação a objetos. Então, se a gente for pensar no mundo de programação estruturada, em programação estruturada a gente não tem objetos. A gente tem um negócio parecido com objeto chamado de struct. É uma estrutura de dados, é um tipo abstrato de dados. O que é uma struct? Uma struct é um tipo que agrega outros tipos. Então eu vou lá e crio uma struct pessoa, por exemplo. Aí eu vou lá e coloco um inteiro, que é a idade, um string, que é o nome. E aí eu pego e faço uma série de procedimentos que vão lá e alteram os dados dentro daquela estrutura de dados, daquele tipo abstrato. O problema todo é que a gente não tem algumas características que são interessantes da orientação a objetos. Uma delas é o isolamento daqueles dados. Entende? Qualquer pessoa que escreveu um código que tenha acesso àquela variável que identifica a estrutura que eu tenho no momento, consegue ler e escrever dados dentro dos atributos da minha estrutura. Então, em orientação a objetos, a gente tem um negócio chamado de encapsulamento, que é o que garante, por exemplo, que os atributos não são acessíveis de fora do método. Muitos de vocês vão dizer, mas é acessível, por quê? Porque eu faço tudo em public. Isso é normal. Porque fazer em private é muito complicado, fica dando um monte de erro, eu faço tudo em public. Aí eu digo para vocês o seguinte, fazer tudo em public é um problema, porque você está justamente tirando uma das características de segurança das linguagens orientadas a objetos e jogando ela no lixo. Então aqui a gente vai estar programando orientado a objetos e vocês vão declarar sempre tudo em private. Quando necessário e devidamente justificado na documentação, vocês vão declarar em protected. E assim, public são só os nossos métodos para acessar. Dificilmente você vai ter um atributo que é public. Por quê? Porque você perde a consistência do objeto. Mas lá o cara resolveu então colocar essas características, encapsulamento, né? A parte de forward declaration, eu posso pegar e sair declarando em programação estruturada, se eu quero usar uma função, eu tenho que declarar ela antes de sair usando, declarar e implementar. Em termos de orientação a objetos, vocês provavelmente nunca se deram conta disso, porque nunca aconteceu esse problema. Você vai lá e escreve um método, e aqui eu vou precisar de tal método que eu vou implementar depois no meu objeto. Você vai lá e escreve ele, e você implementa depois. Por quê? Porque em orientação a objetos não existe essa sequencialidade do código. Ainda em orientação a objetos a gente tem outras coisas como polimorfismo de chamada de métodos. Então eu vou lá num objeto e digo assim, eu faço um construtor que não recebe nenhum parâmetro. Eu vou lá e faço um outro construtor que recebe um parâmetro. Faço um outro construtor, são todos métodos exatamente com o mesmo nome, mas com um diferente número de parâmetros. E aí eu tenho um conceito aí de polimorfismo desses métodos. E quando eu chamar, o objeto sabe qual deles que tem que ser chamado, sabe que é um construtor e assim por diante. Então, esse tipo de características foi o que esse cara colocou dentro da linguagem C. E ele chamou de C with classes, que basicamente é C com classes. E aí uma série de funcionalidades ainda não existiam ali dentro, só tinha essa ideia básica de encapsulamento. Em 1983 ela passou a ser chamada de C++, como uma evolução da linguagem C, e ao longo do tempo uma série de novas funcionalidades foram colocadas. E aqui estão listadas as principais
que vocês não conhecem. Né? A primeira delas é herança múltipla. Vocês estão acostumados a criar objetos. Aí eu pego uma classe, né? Crio uma subclasse que herda de uma classe. Em C++, a gente pode pegar e criar uma classe que herda de 2 ou mais classes. Eu tenho um negócio chamado herança múltipla. E vocês vão ver que isso é extremamente poderoso. Tem uma série de aplicações onde você escreve muito menos código tendo esse modelo de herança múltipla. Então, é fenomenal. Existem críticas, obviamente, né? Porque te dá um poder gigantesco de fazer esse esquema com herança múltipla, mas você pode se cavar um buraco e se enterrar dentro, entende? Com herança múltipla. Então tem que só tomar cuidado. A mesma coisa com sobrescrita de operadores. Eu posso pegar para qualquer tipo não base, né? A única coisa que eu não consigo fazer é sobrescrever operador de tipo base. Então eu posso pegar assim, eu tenho um inteiro mais um inteiro. Isso é uma operação, né, de soma em tipos base. Esse é um operador que eu não consigo escrever. Mas eu posso pegar e declarar assim, uma pessoa mais uma pessoa. O objeto pessoa mais o símbolo mais uma outra pessoa. E isso é uma operação válida. Por quê? Eu posso ir lá e declarar um método que é a sobrescrita do operador de soma. E aí recebe um objeto do tipo pessoa e soma com a pessoa, que é o objeto que implementa a sobrescrita do operador. Ele vai funcionar como uma soma normal também? Depende do tipo, entende? Se for um inteiro e outro inteiro, vai funcionar como uma soma normal. Se não estiver definido, ele vai te dizer, olha, eu não sei mais entre, sei lá, um endereço e um outro endereço, eu não sei o que fazer. Assim como o que vai ser útil para a gente aqui, essa sobrescrita de operadores, a gente vai trabalhar com metaprogramação. Então, eu vou criar, sei lá, uma estrutura de dados que faz inserção ordenada. Inserção ordenada, eu preciso ter pelo menos um operador que me dê ordem, que diga assim, algo é maior que outra coisa. Se eu fizer maior que e comparar dois inteiros, aquilo está disponível na linguagem. Só que quando eu implemento a minha estrutura de dados, eu não sei que tipo que o cara vai estar instanciando, eu estou implementando ela com tipos genéricos. Vai que você chega lá em sistemas operacionais e o professor te diz, olha, você vai montar um escalonador de processos, né, onde que a inserção é ordenada dos processos. Como é que você sabe que um processo é maior que o outro? Você não sabe, você tem que ir lá na classe processo e declarar o operador maior que e dizer, olha, eu vou utilizar lá o atributo identificador de processos, aí o cara que tiver o maior número de identificador de processo é o maior processo, o cara que tiver um número menor é o menor, e assim você vai ter um retorno, né? Porque maior que sempre te retorna um boolean, você não precisa retornar nenhum tipo. Então a gente vai começar a utilizar esses artifícios, principalmente com a sobrecarga dos operadores. A gente vai estar fazendo sobrescrita desses operadores e vai ser extremamente útil. Se você pegar a sua classe, pilha, fila, qualquer coisa que tenha uma sobrecarga e tentar botar um objeto que não faz sobrecarga, ele vai dizer, opa, você não pode instanciar uma fila com esse objeto, porque esse objeto não sabe fazer maior que. E o que você faz? Você pega o objeto e implementa a sobrecarga do operador. Então a gente vai começar a trabalhar isso bastante. E a gente consegue sobrescrever qualquer operador, inclusive os ponteiros. Eu posso pegar e dizer lá que o asterisco não é mais asterisco, o asterisco é uma outra coisa. Eu sobrescrevo, então, como ele funcionava anteriormente, não funciona mais. Eu posso pegar e dizer que pego vamos supor, pego um objeto do tipo integer mais um integer e eu subtraio os dois. Porque a minha soma está redefinida como uma subtração. Tem uma série de aplicações, entende? Por exemplo, para ponteiros, eu posso pegar e criar, a gente está falando aqui de algumas aplicações, eu posso pegar e fazer sobrescrita do operador de ponteiros. Por quê? Porque eu estou trabalhando, sei lá, com um objeto gráfico, lá em computação gráfica, né? Você pode dizer assim, eu quero acelerar o processo lá de desenho gráfico, e a minha placa de vídeo tem a memória própria e tal. Eu simplesmente vou pegar todos os objetos que são gráficos e dizer que quando eu chamo lá o pointer, aquele pointer não é mais um pointer na memória principal, mas é um pointer na memória da placa de vídeo.
Eu consigo sobrescrever. O cara que está programando não precisa se preocupar, eu vou instanciar um círculo. Sei lá, new circle, pronto. Só que eu, como o cara que programou o objeto circle, disse que, olha, esse circle, se a placa de vídeo tiver memória própria, não é instanciado na memória principal, mas na memória da placa de vídeo. A gente vai conseguir fazer uma série de coisas elaboradíssimas sobre escrita de operadores. Tá? Outra coisa que eu já falei um pouco para vocês é sobre templates. Tá? É uma característica extremamente interessante porque a gente não precisa mais pensar nos tipos. Tá? A gente simplesmente vai dizer, olha, o tipo aqui vai ser um T qualquer, tá? Que na hora de instanciar o objeto, o cara vai dizer, olha, eu vou querer uma classe pilha e o tipo que vai aqui é um inteiro. Ou o tipo é um objeto, ou o tipo é um processo. Para mim é diferente. Tá? Então a gente vai começar a trabalhar template, traduzindo para vocês, é o generics do Java. Um objeto se declara uma classe que opera em cima de tipos genéricos. E a gente vai ver uma série de outras características, mas essas três são as mais importantes e na próxima aula a gente já vai cobrir bastante delas. Principalmente porque herança múltipla vai ser útil para a gente, porque eu vou dar interfaces para vocês. Então vocês estão acostumados lá com Java, né? Java tem extends e implements. Ouviram falar disso? Do extends, pelo menos, devem ter ouvido falar, né? Orientação a objetos alguém tem que ter dito alguma coisa de herança para vocês. Implements, né? O que é o implements? Implements, você está exportando uma interface de uma determinada classe. É mais ou menos como se fosse uma herança múltipla, né? Mas só pode herdar a implementação de uma das classes, você pode herdar métodos, né? Assinaturas de métodos de todas as classes. Em C++ a gente não tem isso. Né? Pra gente tudo é classe e tudo é herança múltipla. Se a classe tiver métodos virtuais, ela é uma interface, ou uma classe abstrata. Desculpa. Se ela tiver todos os métodos virtuais, ela é uma interface. Então a gente vai ter algumas... O método virtual é um método que está declarado só como assinatura, um placeholder para assinatura, né? E que você não consegue instanciar uma classe que tenha um método virtual. Você pode herdar dela, aí você pega aquele método, sobrescreve, implementa ele, aí você pode instanciar. Classes que têm métodos virtuais não podem ser instanciadas. Se todos os métodos forem virtuais, é uma interface, do ponto de vista de Java. Se tiver pelo menos um dos métodos, um método implementado dentro daquela classe, ela é uma classe abstrata. É um conceito que vocês já deveriam conhecer. Uma coisa importante então também de C++ é que tem total compatibilidade com C. Eu posso pegar e intercalar inclusive a escrita de código C e C++ dentro do meu código. Não é uma boa prática. Na nossa disciplina, a gente vai focar em orientação a objetos, então vocês vão ter que fazer orientado a objetos. É importante que vocês saibam que existe essa compatibilidade. Então várias coisas dos tipos, das estruturas de controle são iguais às de C. Sobre o histórico, né, a gente teve um padrão para C++ que foi definido em 98, tá, que é o C++ 98. Depois a gente teve uma revisão em 2003 do padrão e agora em 2011 mais uma revisão. Tá? A gente vai estar trabalhando com a revisão provavelmente de 2003, porque é a que está implementada por padrão no G++. Então se vocês forem procurar, tem algumas coisas que a gente não consegue fazer, tá? Features extremamente elaboradas da linguagem, como por exemplo smart pointers. Tem uns detalhezinhos novos aqui que são interessantes, mas a disciplina não está adaptada para absorver eles ainda. Então, a gente vai se ater isso. Mas é importante que vocês saibam que existem esses padrões e o que eu quero que vocês implementem é em cima desses ISO, em cima dos padrões da linguagem. Ou seja, não vai ter nenhuma biblioteca proprietária de nada. Você vai pegar o compilador, vai escrever todo o teu código, as imports, os includes que você vai dar, vão ser só de coisas padrão da linguagem. Sobre o nosso compilador, então, da linguagem, ele é o GNU Compiler Collection. Tá? Então, o GCC antigamente se chamava compilador C GNU para C, mas aí
os caras começaram a escrever uma série de módulos para aquele mesmo pacote de compiladores e virou um compiler collection. Então você consegue com GCC compilar Java, Fortran, Algol, C++, Lisp, tem 1 milhão de linguagens que dá para compilar com GCC. A gente está interessado no G++, que é o quê? Que é um compilador que compila código orientado a objetos. C orientado a objetos. E então o GCC suporta uma série de linguagens. Uma das linguagens que ele passou a contemplar com o tempo foi o C++, que é o nosso foco. Indo um pouco para uma forma mais mundana, né, do que é um programa C++. O programa C++, então, ele vai ser dividido em uma série de arquivos. Tá? Lá em Java, vocês estão acostumados a pegar e criar pacotes. Né? Dentro dos pacotes vocês colocam classes. Cada classe você declara ela dentro daquele pacote. E você declara a classe, declara os métodos e sai implementando tudo num lugar só. Tá? Em C++ a gente vai utilizar uma certa disciplina na hora de fazer as coisas, né, que vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente nunca implemente, a gente vai declarar as nossas classes, os nossos métodos, os nossos atributos num arquivo, e a gente vai pegar e vai implementar aqueles métodos em outro arquivo, que é a diferença entre header files e os source files. Por que disso? Porque em Java, quando você quer pegar, eu escrevo um componente de software, uma biblioteca, por exemplo. Eu quero pegar minha biblioteca e entregar para você, eu compilo ela, eu gero um arquivo .jar. Provavelmente já fizeram isso, né? Pega um .jar, eu pego aquele .jar, importo no meu projeto, dou um import lá no meu arquivo, eu posso pegar e instanciar classes que estão dentro daquele .jar, objetos que estão lá dentro, que vêm das classes que estão ali dentro. Posso chamar os métodos que estão ali dentro, mas eu não sei o que está escrito dentro de cada método. Existe uma opacidade. Eu não consigo ir lá e ver exatamente o que está escrito. E isso tem uma série de vantagens, do ponto de vista comercial, principalmente. Né? Eu posso pegar e escrever uma biblioteca, compilar ela, vender ela compilada, invento lá um mega método para fazer alguma coisa, que é 20 vezes mais rápido que qualquer outra coisa, pego aquele jar, entrego para o cara integra no programa dele, e sai trabalhando sem nunca ver do jeito que eu fiz. Em C++, para que a gente atinja exatamente esse mesmo modelo, a gente vai ter que separar o que é instrumentação do compilador do que é código objeto. E é isso que a gente vai estar fazendo com os header files. Então o header file é algo que diz para o compilador o que é a classe, quais são os atributos e quais são os métodos. Aí eu pego o código objeto, lá dentro tem a implementação dos métodos. Quando eu junto as duas coisas, eu posso integrar. Tá? A pessoa pode pegar e escrever dentro do código dela instâncias daquela classe que está descrita no header, e simplesmente pode linkar, né, o objeto compilado que eu dei para ela. A grande diferença aqui é que em Java é tudo unido num arquivo só. Aqui a gente tem dois. Eu vou ter um arquivo compilado que eu entrego para o cara, eu fico com o código-fonte, que lá está todo o meu segredo, tá? E eu dou o header para ele que ele possa pegar, instanciar objetos com as classes que estão naquela biblioteca que eu entreguei para ele. Por isso a gente vai trabalhar isso de uma forma separada. Então vocês vão ter que se acostumar, é um dos padrões da linguagem. Vai ficar mais claro quando a gente começar a trabalhar para valer com as coisas, vocês vão entender. A gente tem uma outra coisa que vocês já estão acostumados, tá? É a função main. A função main, então, ela é por onde eu compilo o meu código, é onde vai ser o início da execução. Tá? E a função main que existe em Java, ela veio do C++. Até para, abrindo um parênteses, né, porque eu já passei a parte da história, Java é baseado em C++. Lá no passado, quando a Sun resolveu criar o padrão da linguagem Java, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e foram procurar qual que era a linguagem orientada a objetos mais utilizada por todo mundo,
fizeram uma pesquisa com algumas empresas, descobriram que aquelas empresas usavam C++. Então o que eles fizeram? Eles basearam a sintaxe do Java no C++, porque eles queriam que Java fosse absorvido da forma mais fácil possível por esses ambientes. Então foi isso. Não quer dizer que Java herdou as coisas de C porque C tinha aquelas coisas de bom, muito pelo contrário, Java vem para que se possa esconder uma série de problemas que C e C++ têm do programador, né, que você consiga treinar programadores de uma forma mais rápida. Existia um boom lá em 95, 96, existia um boom de software e não se conseguia treinar programadores rápido o suficiente. Por quê? Vocês logo entenderão que fazer gerência de memória, instanciar objetos, pegar ponteiros, passar parâmetros, referências e tal, é algo razoavelmente complexo. E aí, o streamline de treinamento era muito demorado. Então, Java veio para isso. O que significa na prática? Isso significa que, do ponto de vista de sintaxe, eles são quase iguais. Um for, uma das poucas coisas que é diferente, a forma como é declarada em Java e C, mas ifs, whiles, a declaração das classes, a forma do public, private, protected, essas coisas é tudo muito parecido de uma linguagem para outra. Tanto é que eu acredito que, tirando a parte lá dos imports, include uma pequena tradução ali, vocês conseguem pegar e escrever código Java e compilar dentro do C++. E tem, assim, detalhes muito mínimos. A maior parte do código, né, da parte estruturada lá dentro, as estruturas de controle são iguais. Então isso vai ajudar bastante vocês. Então o main vem daí. É onde que começa a execução, onde você vai instanciar os primeiros objetos e assim por diante. Bom, para que vocês vejam, depois eu vou pedir que vocês peguem o VPL, entrem lá, escrevam um código para vocês no Hello World, executem, vejam compilar e funcionar. Isso daqui é um programa clássico em C++. Tá? Então é um programa que tem que ter a função main. Se não tiver função main, dá para compilar um programa em C++ sem função main? Dá. Quando você mandar executar, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque aquele objeto não é um programa. Aquele objeto é uma biblioteca que você pode importar num outro programa. Então, eu posso compilar meu arquivo C, transformar ele em código binário, tá, como um passo intermediário, e aí eu vou simplesmente linkar ele. A gente vai ter um processo ali no meio chamado de linkagem, que é pegar e incluir ele num outro código. A gente vai ter bibliotecas de linkagem estática e linkagem dinâmica, que é outra coisa que também vocês não se preocupam muito até agora. A estrutura aqui do nosso código é razoavelmente simples, né? Como eu estou fazendo entrada e saída de dados, eu vou utilizar uma biblioteca de entrada e saída de dados, que é o IOStream, para eu poder utilizar esse carinha aqui, ó, o cout. Eu declaro a função main, ela tem vários formatos, eu posso declarar ela como inteira, como void, posso pegar parâmetros aqui de argumentos da linha de comando, vocês vão ter tempo para explorar isso tudo. Basicamente, quando chamar main, eu vou estar printando, né, para o lado de fora da minha função, do meu sistema, o Hello World e retornando zero. É um código bem simples. Como é que eu compilo esse código? A gente vai pegar e vai compilar sempre, chama o compilador, G++, diz aonde está o código fonte, o "-o" vai dar o nome do programa que foi compilado. Se eu não passar "-o", eu vou ter um cara chamado a.out, que é a saída do compilador padrão, sem nome. Como é que eu executo? Depois que eu compilo, eu vou lá, dou /, o objeto que foi compilado, ali, o programa, e aí ele vai printar o resultado, que é aquilo ali. Coisa importante, dentro da disciplina, dentro do VPL, do Moodle, o G++ ele é instanciado exatamente como está aqui, com um pequeno detalhe. Eu chamo uma única diretiva lá, que é a diretiva -wo. WO vai dar todos os warnings para vocês de incompatibilidade com o padrão ISO. Então, tem coisas que funcionam, mas não estão no padrão. Tá? Então, estar no padrão e funcionar são coisas diferentes.
Se você não der WAL, compila, não te dá nenhum warning, não te dá nenhum aviso. O VPL, ele chama sempre G++, *C, e aí vai fazer a saída lá para o VPL Execution, mas ele passa esse parâmetro WAL. É o único parâmetro. Se vocês tiverem que passar mais parâmetros, provavelmente não vai funcionar no VPL. Isso é uma coisa importantíssima. Então, é simples assim. No VPL, vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês escrevem o código, apertam em executar, ele abre a telinha e executa. Sobre a parte das bibliotecas. Então, como eu falei para vocês, em C++ a gente não tem aquela facilidade de gerar o jar e entregar. O jar é um modelo de bibliotecas dinâmicas sempre, né? Fazer a inclusão do jar dentro de um outro código normalmente requer alguns artifícios. Então, em C++ a gente tem dois tipos de bibliotecas. A gente tem bibliotecas que são estáticas. Né? O que significa uma biblioteca estática? Ela vai pegar dentro do código binário do meu programa, que vai ser a saída ali, ele vai pegar aquele arquivo objeto e vai copiar ele lá para dentro. Isso significa o quê? Isso significa que se eu rodar aquele programa 3, 4, 5 vezes, eu vou ter 3, 4, 5 cópias de uma área que é de uso comum daqueles dois programas. Não existe um mecanismo de carga dinâmica. Eu posso obrigar a ser estático. Tem uma série de vantagens e desvantagens. Uma desvantagem é essa, você vai gastar mais memória com carga estática. Uma vantagem de fazer carga estática é que eu faço meu programa, está tudo ali dentro, eu boto ele em qualquer computador e ele vai rodar porque não vai faltar nada. Então eu tenho essas garantias. Então eu tenho vantagens e desvantagens. A gente vai trabalhar muito com alocação dinâmica, com linkagem dinâmica, que significa o quê? A gente vai gerar esses arquivos objetos, e se eu chamar o programa 2, 3 vezes, o sistema operacional vai carregar uma única vez aquele trecho de código, e os vários programas que acessam aquela mesma biblioteca compartilham a área de código que está carregada em memória. Essa vai ser a nossa ideia. A gente vai discutir mais para frente esses modelos de carga, de gerenciamento de memória, para ficar mais fácil para vocês. E aí a gente vai entrar um pouco mais na linguagem. Tá? A gente já falou de um pouquinho da diretiva, mas aqui é para deixar mais claro e mais elaborado para vocês. A primeira diretiva, que é a primeira coisa que você vai ter que escrever normalmente num programa em C++, é a diretiva include. Tá? A diretiva include, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai trazer os arquivos header para o compilador saber o que tem disponível na linguagem. Então, normalmente a gente vai dar um include lá, standard.io, para eu poder pegar, ou cstd.io, para eu poder ler o que o cara está digitando no teclado e imprimir para ele na tela. Ou uma série de outras funcionalidades da linguagem, bibliotecas da linguagem. Exatamente da forma como vocês fazem com Java. Tá? A diferença aqui é o seguinte, lá em Java, tá? Tem um objetivo similar, mas aqui o que eu estou fazendo? Estou dizendo para o compilador, olha, eu vou dizer aqui embaixo que eu quero um objeto do tipo integer. O compilador conhece int, ele não conhece integer. Integer, eu tenho que ir lá e dar um include num pacote para ter um objeto que representa um número inteiro. Então, o que acontece? Se eu não declarar aquilo ali, quando eu disser assim, integer A, o compilador já vai dizer de cara, olha, não sei o que é integer. E vocês vão ver isso acontecer inúmeras vezes. Você vai pegar, vou fazer tal coisa. Você vai lá, escreve o código, e o compilador diz, olha, tem aqui uma palavra que eu não reconheço. Quando tem uma palavra que não reconhece, que você tem certeza que está disponível na linguagem, é porque faltou você dizer para o compilador o que é um integer. O integer é uma classe que tem objetos, que tem tais métodos, tais atributos. Isso tem que ser carregado para o compilador para que na hora de compilar ele saiba, opa, integer é uma palavra-chave aqui que representa um objeto. As diretivas de include, tá? Elas podem ser colocadas tanto no header quanto no source. Tá? Uma coisa importante é que vocês, e isso vai estar no Style Guide, que a gente vai discutir na próxima aula, tá? Que vocês evitem
incluir vários headers que vocês não usam. Por quê? Quanto mais headers vocês incluem, mais inchado vai ficar o compilador na hora de fazer a compilação. Mais vai demorar a compilação. Aí você vai dizer, pô, mas compilar algo tão simples, tão normal, nos programas, no tamanho de programas que vocês estão habituados, compilar é algo que leva segundos. Nos programas que a gente está pensando em elaborar, compilar pode virar tarefa de minutos, de horas. Um software grande, escrito em C++, pode levar horas e horas para compilar. Então, quanto mais sujeira vocês colocarem dentro do compilador, pior vai ficar. Então, a gente vai ter algumas técnicas para evitar que o compilador vá lá e inclua coisas que não deve, para ele não ficar sobrecarregado. Então, essas diretivas de include, elas vão funcionar mais ou menos como tá aí. Eu tenho duas formas de fazer o include. Tá? Eu posso pegar e dar um include. Eu posso ter níveis de diretórios. Eu posso vir aqui e incluir a minha estrutura de diretórios, que é uma alternativa. Eu vou lá e pego e digo, olha, eu quero aqui, vou instanciar um objeto do tipo tal que está no diretório XYZ. Eu venho aqui e digo direto no meu include onde está a descrição daquela classe que eu vou estar utilizando. Tá? Simplesmente, como eu disse tudo dentro do código, eu venho aqui, chamo o compilador, tudo vai funcionar. Ou eu posso pegar e fazer compilações, ou fazer includes com localizações abstratas. Por exemplo, eu posso ter duas versões desse MyStruct, dessa classe, com implementações completamente diferentes. O que acontece aqui? Na hora de compilar, eu posso utilizar essa diretiva "-i" e dizer, agora eu quero compilar com a versão 1, agora eu quero compilar com a versão 2, sem ter que tocar uma linha do código. Só na chamada do compilador eu consigo fazer essa troca. Por quê? Porque esse "-i" vai dizer, olha, você procura o MyStruct no diretório onde que está agora, se não tiver aqui, você procura também nesse diretório chamado structs. Aqui eu já estou dizendo para ele, está lá no diretório structs. Sabe procurar o URL também? Não. Existem objetos de URL, mas aí é um outro problema. Tá? Serve só para arquivos no disco. Bom, vocês vão ver duas formas de trabalhar. Tá? Uma delas é trabalhar com os includes como uma lista de includes. Tá? Oi? Desculpa. Eu vou pegar e vou trabalhar com uma lista de includes. Então, normalmente os includes do sistema, a gente não sabe onde está o header file, é o problema do compilador achar. Quando a gente instala o compilador é configurado para ir em determinados diretórios e buscar as bibliotecas padrões do sistema. Então, quando eu vou declarar coisas do sistema, normalmente eu declaro ele nesse formato de list aqui. Nesse formato de list eu vou pegar e estou dizendo para o compilador o seguinte, olha, procure nos seus diretórios aí de instalação que você vai achar esse arquivo. Se eu colocar entre aspas, ele vai procurar esse header, essa descrição de instrumentação do compilador, primeiro no diretório onde que eu estou, depois nos diretórios onde eu coloquei o "-i" na chamada do compilador, tá? Depois nos de sistema. Essa ordem é extremamente importante. Tá? Por quê? Porque você está acostumado a dizer, eu quero cstdio lá no include. Se você fizer cstdio assim, eu vou lá e escrevo um arquivo cstdio e sacarei para a tua compilação. Porque eu posso sobrescrever qualquer método padrão do sistema e a tua compilação, você descobrir que tem um outro arquivo que não o arquivo padrão do sistema em algum lugar do seu código, dependendo da quantidade de arquivos, pode ser razoavelmente complexo. Outra diretiva importante, tá, que a gente vai utilizar bastante aqui, é a diretiva define. Define basicamente diz para o compilador fazer search e replace no código de determinadas coisas. Então isso vai ser útil porque a gente vai querer mudar determinados comportamentos da nossa estrutura de dados dependendo de como ela está trabalhando. Por exemplo, eu vou criar
uma pilha de vetor. Vetor é algo que tem um tamanho fixo. Qual que é o tamanho desse vetor? Entende? Vou dizer para vocês, ó, eu quero que vocês implementem um vetor de tamanho 30. Aí você vai lá e vai escrever em vários lugares do teu código. Ah, vetor tamanho 30. Aqui, de 1 até 30, faça não sei o quê. Você vai ter que fazer uma série de coisas. Aí depois eu digo para vocês, mudei de ideia. Quero um vetor de tamanho 31. O que você faz? Ctrl F, vai lá, busca todo o código. E com certeza vai existir um lugarzinho escondido que você não alterou. Então a ideia aqui é que você pega e defina. Eu vou definir algo que na hora de compilar ele vai procurar, o compilador vai procurar todas as palavras escrito max underline iterations e vai substituir pelo número 1000. E assim eu consigo programar de uma forma abstrata, eu vou lá em um único arquivo, altero aquele valor e eu sei que aquilo foi propagado corretamente no meu código. A coisa mais importante do Define é que ela não custa nada para a gente, ela é feita pelo pré-processador do compilador, então, do ponto de vista de tempo, de execução, não existe problema nenhum, a gente não tem custo, o gasto é ínfimo para isso. A diretiva Define pode ser utilizada para o que a gente chama de funções inline, a declaração de pequenas macros dentro do código. Então, chamar funções para a gente é algo que custa extremamente caro. Do ponto de vista de execução de um programa, chamar uma função significa eu ter que instanciar as variáveis, os atributos que estão ali na chamada da função, na minha pilha de execução, passar o program counter para lá, fazer toda a coisa, retornar. Então tem essa troca de contexto, é algo que me custa caro. Então, para coisas extremamente simples, eu posso pegar e ir lá e fazer, por exemplo, uma definição, fazer um define aqui, que é uma macro, né? Por exemplo, esse getMax, ele faz assim, se A maior que B, então A se não B. É isso que está escrito nesse código. Quando eu for pegar, e aí eu venho aqui e escrevo, esse getMax aqui, ao invés dele ir lá e procurar a função chamada getMax, ele simplesmente vai substituir assim, x maior que 5, então x se não 5. Entende? É isso que ele vai substituir para mim no código. Então esses defines podem se tornar extremamente poderosos. Mas a gente tem que cuidar que essa declaração, essa substituição inline em tempo de compilação, ela pode ser perigosa. Porque o compilador faz como se você estivesse abrindo o arquivo e fizesse um Ctrl F, indo lá e alterando tudo de um para o outro. Então a gente tem que tomar um devido cuidado, porque isso pode propagar para lugares que são inesperados. Aqui tem um exemplo, né? Se eu pegar e escrever aquilo ali, eu escrevi esse código, mas o compilador está vendo efetivamente isso aqui, que é o x maior que 5, então x, se não 5. Então a gente vai conseguir fazer algumas coisas assim. E isso daqui, com certeza, dá, em termos de instruções lá que a gente vai ter que executar na hora do código, a gente está economizando uma montanha de instruções. Se eu executar esse código bilhões de vezes, são bilhões de instruções que a gente economiza. A gente vai buscar algumas características dessas depois. Tá? Aqui é só algumas dicas. Tá? Quando e por que usar macro? Quando o código é pequeno e existe um conhecimento real e total do fluxo, vale a pena. Tá? Desgraças podem acontecer. Então isso de novo, dizendo para vocês, tem um poder gigantesco esse tipo de funcionalidade, mas também pode causar uma série de problemas. Como o código é colado, não tem ônus, mas como ele é colado, ele pode ser colado em qualquer lugar. Né? Se você escrevesse lá, getMax, não sei o que lá, e o compilador achar que aquilo ali é um lugar para fazer substituição do define, ele vai lá e faz e pronto. Se você achar o erro, depois fica complicado. Bom, uma outra característica da linguagem que eu acho que é interessante para a gente já discutir é a ideia de namespace. Lá em Java vocês estão acostumados a declarar os packages. Né? Então eu vou lá e crio, por exemplo, eu crio uma classe pessoa, coloco ela no package universidade. Eu crio uma classe pessoa e coloco no package empresa. Eu vou lá e importo os dois packages no programa. Como é que eu chamo um e como é que eu chamo outro? Já fizeram esse teste em Java?
Eu tenho que pegar, o que acontece? Na hora que eu quiser instanciar uma pessoa que está no package universidade, tem que dizer universidade, pessoa, P. Aí new, fazer isso para que exista uma indicação de qual dos dois objetos pessoa que eu estou falando. Para que não exista uma colisão. Porque são dois objetos exatamente com o mesmo nome, que estão importados ali dentro do meu código. Em C++ a gente vai ter exatamente o mesmo problema. Eu posso lá declarar uma classe pessoa, declarar uma outra classe pessoa e ter que trabalhar com as duas dentro do mesmo código. Então a gente vai utilizar esse conceito de namespace, porque na hora que eu declarar uma, eu digo, olha, essa pessoa está dentro do namespace X, essa pessoa está dentro do namespace Y, e aí eu vou conseguir trabalhar isso. Tanto é que em Java a gente tem uma recomendação de que você, na hora de criar classes, você faz assim, né? Um domínio de internet invertido, ponto a aplicação, ponto o package, ponto a classe, para que você tenha um identificador, um nome único para aquela classe. Se você criar uma classe, outra pessoa criar uma classe, aquilo não... Né, o compilador tem como saber que são dois namespaces diferentes, são duas classes em blocos de nomes diferentes. Então isso é normalmente muito utilizado para a gente organizar o código. Tem essa semelhança com os pacotes em Java e vai servir para eliminar ambiguidades. Então eu vou dar uns exemplos de ambiguidades aqui. Por exemplo, eu fui lá e fiz dois includes. Eu fui lá e escrevi minha própria lista, e peguei a implementação de lista do sistema. Os dois tipos, os dois objetos que tem ali, são chamados list. Aqui eu já estou utilizando a notação com templates, é uma lista de inteiros. Então, se eu pegar e só chamar assim, list int, o compilador vai me dizer, opa, eu tenho dois includes e eu tenho duas listas diferentes que são chamadas de lista e eu não sei qual utilizar. Isso é uma ambiguidade. Ou no caso que a primeira, ele está dizendo, ó, essa daqui está no namespace standard, que é o namespace padrão do sistema. Então provavelmente essa é essa. Quando chegar aqui, ele vai olhar, opa, essa daqui eu não sei, pode ser que seja uma outra igual a essa primeira, pode ser que seja a lista que está nessa segunda. Então, embora a primeira passe, porque tem o namespace completo, na segunda não existe indicação. Se eu estou falando da lista que está no primeiro arquivo, no primeiro include, ou se é a lista que está no segundo include. Para resolver isso, aqui é mais um exemplo, né? Eu posso pegar e eu vou ter esse using aqui, né? Using namespace, é uma forma de eu não ter que ficar... eu vou estar dentro de um namespace e eu não preciso ficar dizendo, olha, é o objeto tal. A mesma coisa já acontece por padrão em Java, né? Quando você dá um import lá numa determinada classe, você não precisa mais ficar dando o nome completo dela, você só vai lá no nome da classe. Se você tiver imports que colidem, você vai ter que dar o nome completo da classe, que é com toda a declaração de package. A mesma coisa acontece aqui, né? Eu pego, importo o namespace standard, aí quando esse cara aqui não precisa mais escrever std na frente, dois pontos, e aí eu começo a causar esse conceito de ambiguidade. Quem que é essa lista? Essa lista ela vem desse cara aqui ou vem desse outro cara aqui? Não sei. Então eu vou ter que pegar e vou ter que utilizar algo para dizer o que é um, o que é outro. Então, uma das formas é pegar e dar o namespace, outra forma, o namespace vai ser definido também por esse deslocamento dentro do meu ramo de arquivos. E aqui eu sei que esse cara está em std, né, Cout, a gente já viu lá o primeiro exemplo. Esse cara aqui está dentro de std e esse cara, né, ele está dentro desse data structure, é o package dele, né, se a gente for olhar na nomenclatura de Java. E uma coisa para vocês terão muitos problemas com namespace. Então, é algo que vale a pena vocês sentarem, estudarem, pensarem bem, porque vai incomodar vocês. Uma outra forma de eu me livrar dos namespaces é trabalhar com definição de tipos. Né? Eu posso pegar para não ter que ficar citando assim, essa é a do namespace, essa é do outro. Eu tenho que ficar dando nomes completos sempre. O que eu posso fazer é fazer o seguinte, eu defino o namespace padrão e depois eu crio um tipo chamado myList, que é uma lista de inteiros de data structure.
Aí daqui para frente, esse mylist já está dentro do namespace standard, então eu posso dizer que essa é mylist, ele simplesmente vai trocar por isso daqui sempre. Eu estou simplesmente sobrescrevendo um tipo. Estou dizendo que aquele nome significa aquele outro tipo. Uma coisa importante, estou falando de tipos para vocês. Classes são tipos. Quando você pega, tem uma variável sempre tem um tipo. Quando a variável de vocês é uma classe, ela tem um tipo da classe. Ela tem um objeto de uma determinada classe, ela tem o tipo da classe. Bom, em termos de tipos primitivos, então, já que a gente entrou nessa parte de tipos, em C++ a gente tem inteiros com e sem sinal e bits de representação. Dependendo da plataforma, né, esses inteiros eles vão variar de tamanho. Então, se eu só chegar lá e dizer assim, char é 8 bits. Mas se eu for começar a dizer assim, short int, long, ele, dependendo da plataforma, ele tem um tamanho mínimo de bits. Mas o máximo é o tamanho máximo da plataforma, né? O tamanho de um endereçável da plataforma. Então, quando eu estiver falando de short, por exemplo, se eu rodar num computador de 16 bits, ele tem que ter pelo menos 16 bits. Se eu rodar num computador de 32 bits, ele tem que ter pelo menos 16 bits, mas ele vai ter 32. Se eu rodar num computador de 64, ele tem que ter pelo menos 16 bits, mas ele vai ter mais, dependendo da plataforma. E aí a diferença desses tipos é exatamente isso, né? Um int, ele vai ter 32 bits no mínimo, o long vai ter 32 bits no mínimo, o long vai ter 64 bits. A gente vai utilizar esses caras principalmente quando a gente precisar de precisão. Em alguns casos a gente vai precisar, a gente vai estar processando dados aonde que a gente vai precisar, quando a gente vai processar muitos dados, um for de vocês pode entrar nessa casa do long. É uma coisa interessante a gente ver depois. Em termos de ponto flutuante, a gente tem dois tipos, que é float e double. Um para 32 bits, um para 64 bits de precisão. E aí a gente entra na parte divertida da disciplina, que é a parte dos ponteiros e referências. O que a gente vai ver aqui? Para não assustar vocês e vocês não saiam correndo já, esperar umas 2 semanas para isso, ainda dá para cancelar a matrícula. Espera um pouco. O que acontece? Em C++, eu posso ir lá e dizer assim, olha, eu quero um inteiro, eu digo quando eu estou escrevendo meu código, eu digo lá no meu código, olha, int A. O que significa int A? Int A significa, quando o meu programa for executar, o meu programa vai dizer para o sistema operacional, olha, eu quero pelo menos 32 bits de memória, tá? E eu quero que você me retorne, me diga onde que está aquele cara. Então sempre que eu disser A, ele vai pegar uma área lá da memória todo do computador de tamanho 32 bits, porque é o tipo que eu dei, e lá dentro eu posso escrever qualquer número que eu quiser, qualquer sequência de bits ali dentro. Tá? Então, quando eu digo int A, ele vai lá, aí existem políticas do sistema operacional de como gerenciar a memória e assim por diante. Tem memória, não tem memória, a memória está ocupada, não está. Qual que é a forma de escalonar a memória? Não é problema nosso. Esse problema, na verdade, vai ser problema de vocês no semestre que vem. Agora, a gente não vai se preocupar com isso. Então o que a gente vai fazer? Eu digo A, eu sei que quando eu disser int A, eu tenho direito a 32 bits para ficar guardando números ali dentro. Eu digo, ó, int A, coloca um número 10 lá. Quando eu pego, eu digo, quero ver, qual que é o valor do A? Ele vai dizer, pô, quando você criou o A, você colocou lá dentro um número 10. Então o número que você quer de volta é 10. Até aí tudo bem, esse é o conceito que vocês têm de variável até agora, certo? Alguém não tem esse conceito de variável? Tá. O que acontece é o seguinte, em C++, né, a gente está preocupado com eficiência. Então às vezes não me basta saber, olha, qual que é o valor que está no A? Eu posso querer perguntar para o sistema operacional em que endereço da memória tu guardou esse A. São coisas diferentes. Ó. Eu não quero saber qual que é o valor do A.
Eu quero saber em qual endereço de memória que está o A. A memória começa no 0 e vai até o fim da memória. O sistema operacional coloca no lugar que ele quiser aquele inteiro. Mas às vezes é importante eu saber em que lugar da memória que aquele cara está. Por quê? Porque eu vou dizer isso para uma outra função que não precisa fazer uma cópia daquela área de memória. Ela pode ir lá e acessar naquela mesma área de memória. Ela pode ler aquela área de memória, aqueles bits que foram alocados para mim, de uma forma direta. Isso é um ponteiro. Não é nada assim, fim do mundo, como a maior parte do pessoal que chega em estrutura de dados acha. O ponteiro nada mais é o endereço onde está a variável. Entende? E o que acontece? O ponteiro, na verdade, é uma variável que guarda endereços. Então eu tenho o A lá, o A está num lugar, está num determinado lugar da memória. Eu posso ter uma variável que guarda em que lugar da memória está o A. É isso que é um ponteiro. Tá? Então, aqui nesse quadro não apareceu direito, mas eu vou desenhar aqui para vocês, para ficar mais claro. Por exemplo, a área de memória para a gente, aqui, ela é como se fosse uma matriz, pessoal. Tá? Então, aqui é o endereço 0, né, da memória. Aqui a gente tem 6, aqui é o endereço 11. Certo? Quando eu chego para o sistema operacional, eu digo para ele, olha, eu quero, vamos supor que isso daqui, todos os blocos de memória são blocos de tamanho 32 bits. Que não é verdade, mas é uma suposição que a gente está fazendo agora. Eu pego aqui e digo para ele, olha, eu quero uma área de memória para guardar um número aí, eu vou chamar ela de A. O sistema operacional vai dizer, olha, A é essa área de memória aqui. Aí eu digo para ele, ó, coloca o número 10 ali dentro. O que o sistema operacional faz? Coloca o número 10 aqui dentro. Vai existir casos que a gente vai precisar saber em qual posição da memória que o sistema operacional colocou o A. Tá? Aí a gente vai ter um negócio assim, ó, eu posso pegar a variável A, se eu disser assim, A, né, eu quero saber o que é o valor A, ele vai me dizer, A é 10. Eu posso pegar e dizer assim, eu quero saber o endereço de memória do A. Eu boto um E comercial, A, o que ele vai me responder? Ele não vai me responder que lá dentro tem o número 10. Ele vai dizer, olha, o A está na posição 0, 1, 2. O endereço de A é a posição 2 de memória. Tá? Tranquilo isso aqui, pessoal? Não é difícil, tá? Mas é extremamente importante que vocês entendam esse conceito. O A é um lugar que eu mandei colocar um inteiro. Botei esse número inteiro. Eu não sei onde foi esse lugar. O sistema operacional escolheu por uma política interna dele. Depois, se eu quiser saber aonde que ele colocou, eu vou pegar assim, EA. Ele vai dizer, o endereço onde eu coloquei o A é o endereço de memória número 2. Aí vem o ponteiro. Então, eu vou pegar e vou declarar depois um cara chamado assim, int pointer P. Quando eu digo int pointer, significa o seguinte, esse cara é um ponteiro, tá? Ele é uma variável que vai ser criada para o sistema em algum lugar da minha memória. Digamos, ó, o sistema operacional disse int P, ele veio aqui e disse, ó, o P é nesse lugar aqui. Aqui é onde eu vou guardar o P para ti. Se eu pegar e disser assim, E P, o que ele vai me responder? Vai me responder 5, 6, 7. Tranquilo? A diferença é que quando eu digo esse ponteirinho, esse asterisco na frente do P, significa que o P não pode guardar números. O P só pode guardar endereços de memória. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dizer assim, P recebe o endereço de A. Isso significa o quê? Que aqui no lugar do P vem o número 2. Tranquilo? O que significa? Significa que eu tenho o número 10 aqui, eu tenho o cara que me diz, ó, se eu quiser saber, não preciso mais dizer ampersand A.
eu simplesmente venho aqui e digo P, ele me diz, olha, está em tal lugar, o A. É isso aqui. Ou eu guardo aonde estava, né? Se A pode mover, eu posso guardar. A gente vai programar com esses endereços de memória. E aí vem o pulo do gato. Eu posso ter uma outra coisa que é o asterisco P. Tá? Que é o pointer de P. Asterisco P vai me dizer o seguinte: eu quero pegar P, mas eu não quero o dado, o valor que está no P. Eu quero o valor do endereço apontado por P. Então quando eu digo asterisco P, o que ele vai fazer? Eu vou lá, P, beleza, P é 2. Mas eu não vou retornar 2 para o cara, eu vou olhar assim, P é 2. Asterisco P é o valor que está no endereço de memória 2. Então ele vai pegar e dizer, asterisco P igual a 10. É a mesma coisa do outro, só que para ponteiro. Isso. Aqui eu estou acessando ele pela referência. Aqui eu estou acessando ele pelo ponteiro. Assim, não... Vocês terão tempo para absorver e muita prática para entender isso daqui. Mas não é difícil. Lá na frente a gente vai ver que os arrays são ponteiros. Tem uma série de coisas. A gente vai poder... Eu vou poder alterar esse valor aqui, somar endereços de memória. Eu vou poder fazer... A gente vai ter algumas técnicas ali que vão ajudar a gente a ir para determinadas posições da memória, dependendo só dos endereços. E isso vai dar eficiência. Na verdade, vocês já usam isso no dia a dia. Java já faz isso. Só que vocês não veem. E o objetivo desse curso é formar cientistas da computação, formar pessoas capazes de escrever linguagens. Então é extremamente importante que o conhecimento se mantenha. Todo mundo só usa uma linguagem que esconde isso, vai chegar um dia que ninguém vai saber fazer. Então, pode repetir aquele último ali do asterisco P igual a 10? O asterisco P aqui é o seguinte: P tem o endereço de A. Se eu pedir só P, assim ó, P é 2. Certo? Porque ele vai olhar qual é o valor que tem no P. Quando eu digo asterisco P é o valor que está no endereço que P tem. Então, o endereço que P tem é 2. Tá vendo? 0, 1, 2. 10 é o valor que está no endereço número 2. Mas no caso o P ele só é 2 porque no P de cima tu endereçou com o endereço de A, né? Sim. Mas eu poderia... aí eu vou deixar para frente para a gente discutir isso, tá? Mas eu poderia pegar e dizer assim: P igual a 10. Quando eu disser asterisco P, o que me retorna? Entende? Ó, a coisa é... Eu disse, ó, P é igual a 10. Então aqui no P tem 10. Quando eu digo asterisco P, ele vai pegar 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nada. Ou alguma coisa que eu não sei o que é. E esse é o grande buraco sem fundo de ponteiros. Sim? Mas o professor não poderia fazer asterisco P só se ele estivesse definindo como inteiro pointer? Não, assim, ó, eu posso fazer com qualquer pointer isso. Só que assim, eu posso fazer isso daqui se os dois tipos são iguais, né? Na verdade eu estou pegando o endereço. Mas aí a gente vai ter, lá na frente a gente vai discutir sobre os tipos. Quando que a gente vai ter uma outra magia negra aí da linguagem, que são os void pointers. Aonde que a gente vai simplesmente jogar toda a tipagem da linguagem fora e vai controlar a tipagem nós mesmos. Porque aí os ponteiros eu vou controlar. Eu vou fazer cast dos ponteiros para void e de void para qualquer tipo. Então eu posso transformar um objeto no outro da minha linguagem. E, não, isso vai ser importante porque em geral eu salvo no disco. Quando eu salvo no disco eu tenho byte arrays de bytes. Quando eu leio do disco eu só consigo ler arrays de bytes dos discos. Mas o que eu estou lendo às vezes é um objeto. Eu tenho que transformar aquele array de bytes num objeto. Então eu tenho que fazer um cast daquilo ali para um objeto. A gente eu vou simplesmente ler, jogar na memória, eu vou pegar aquele tanto de memória e dizer agora isso daqui é tal coisa, não é mais
um array de bytes. Vai ficar mais claro para frente. A ideia aqui era introduzir o conceito para vocês de ponteiros, mas sem assustá-los. Então, aqui tem um exemplozinho de código que eu vou querer que vocês executem depois. Né? Onde que eu vou lá e declaro uma variável, simplesmente digo, olha, o pointer B recebe A, e aí printo os dados. Vocês vão ver mais uma coisa. A coisa vai ficar clara. Você vai ver que esse int A é sempre alocado no momento que o programa é executado, e ele vai estar sempre no endereço diferente. É isso que vocês vão ver. Aqui eu não vou discutir a parte de múltiplas direções, pointer, essas coisas ainda, mas lá na frente a gente vai precisar disso, principalmente quando for trabalhar com strings, né, com share pointers. Eu posso simplesmente fazer esse tipo de coisas aqui, ó. Se eu pegar esse código aqui, ó, A igual a 5, B, né, o pointer B recebe o endereço de A. Aí se eu pegar e disser assim, ó, B recebe B mais A. Pointer B recebe o pointer B, né, o endereço apontado por B recebe A mais B. Então, e eu sei que A e B são a mesma coisa, então aqui eu vou ter 10, aqui eu faço 10 vezes 10 dá 100. Que é simplesmente, eu estou utilizando nomes diferentes para exatamente o mesmo endereço de memória. Eu estou pegando aqui, ó, eu só tenho um endereço de memória que é uma variável. Esse cara é um ponteiro. Então ele não pode ter nenhum dado. Eu simplesmente digo que o B aponta para A. Tá? Aí, aqui eu digo que B mais A, o que é? 5 mais 5. Eu vou pegar e vou colocar 5 mais 5 no lugar que B está apontando, que é A. Então, isso daqui é uma enganação, porque eu simplesmente estaria fazendo A mais igual a, porque pointer B é A. Tá? E a mesma coisa aqui, A recebe A vezes B. Eu simplesmente A vezes o que está sendo apontado por B, que é A. Então é A vezes A. Então, se eu fosse executar aquele código lá, é 10. Eu vou deixar para que vocês exercitem esse código e pensem melhor. Eu acho que vai ficar bem claro. Outra coisa que é importante para a gente é a ideia de referência. Com isso, pessoal, eu posso pegar e eu posso criar dois nomes para a mesma variável. Tá? Que é uma outra jogada extremamente importante. Então, como eu sei que A está no endereço número 2, aqui, eu sei que A está no endereço número 2. Eu poderia pegar um determinado inteiro aqui, eu poderia pegar o sistema operacional e dizer para ele, olha, em vez de você escolher aonde que você vai colocar, eu vou pedir lá vou pedir para ele um int b. Aqui. Ao invés de pedir para ele, ó, escolhe aonde você vai alocar, eu vou dizer para o sistema operacional, olha, eu quero que o B esteja no endereço de memória número 2. Isso significa que eu vou ter assim, ó, B apontando para esse endereço e A apontando para esse endereço. Ou seja, eu tenho duas variáveis que apontam exatamente para o mesmo lugar de memória. E isso é extremamente útil para a gente. Tá? Por quê? Porque eu vou conseguir, na hora que eu estiver chamando funções, eu não preciso pegar e copiar áreas de memória do heap para o stack, né? De uma área de execução para outra área de execução. Eu simplesmente vou pegar e vou ter uma variável lá que aponta para o mesmo lugar da memória. A memória é toda compartilhada dentro do sistema. Então, isso é interessante, só que, o que é importante? O B não sabe que A existe e A não sabe que B existe. Diferente desse cara aqui, que tem que chegar no endereço de memória. Então a gente tem uma diferença substancial nesses casos.
não tem então como diferenciar uma variável criada e uma referência para ela. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então eu vou lá e declaro dois inteiros, o A e o B, digo que o A é igual a 3 e o B é igual a 4. Crio um pointer P e digo que o pointer P tem o endereço de B. Tá? Aí eu pego e crio int ER, isso daqui que é a minha referência. E digo que o R vai receber o endereço do B, né? Vai receber B. Então R e B são exatamente a mesma área de memória. Depois eu venho aqui e incremento o R, né? Pego e digo que R é R mais 2. Então, quando eu faço isso com R, eu estou alterando exatamente a mesma área de memória do B. Isso significa, quando eu faço isso aqui com R, porque R é uma referência para B, B vai passar a valer 6. Porque B era 4, né? Agora mais 2 é igual a 6. Aí eu digo que P recebe o endereço de A, agora P não é mais um ponteiro para B, mas um ponteiro para A. Tá? E digo que R recebe A. Agora, tanto R quanto B também valem 3. Porque eles apontam exatamente para a mesma área de memória. Eu vou estar sobrescrevendo isso. Eu sei que o conteúdo é razoavelmente complexo quando você está começando, mas eu sugiro inclusive que vocês vejam o vídeo mais vezes depois para fixar, porque quanto antes vocês entenderem como que os ponteiros, as variáveis e as referências funcionam, melhor a coisa vai andar dentro do semestre. Mais rápido vocês vão pegar a forma de como programar as coisas. Então tem esses apps, vocês podem testar isso daqui depois. Peguem esse código, coloquem naquele VPN que está disponível para vocês, executem, escrevam mais código, printem com Cout esses caras, né? Tem exemplo aqui, aqui como eu estou printando os valores, vocês podem vir aqui e printar todos esses valores para entender, ver na prática o que está acontecendo. Eu posso ainda, em termos de alocação estática, algo que vai ser importante para a gente declarar arrays. Tá? Mais para frente a gente vai discutir isso. Arrays são ponteiros. Tá? E são ponteiros que a gente tem um deslocamento maior do que só o valor de uma variável. É um ponteiro que tem o tamanho, né, o tamanho do array vezes o tipo bytes disponíveis. E a gente vai poder fazer uma aritmética para saltar ali dentro, que vai ser bem interessante. Eu posso ter então eles com alocação estática. Eu venho aqui e digo assim, int A igual a 5. Quando eu faço isso, eu estou pegando e dizendo aqui, vamos mudar aqui. O A está aqui, eu digo int A igual a 5. Significa que aqui é A e o meu array é um espaço contíguo de memória, que tem 5 inteiros. E aí eu venho aqui e digo, na posição 0 tem o número 0, na posição 4 tem o menos 3. Simples assim. Uma outra forma de eu fazer o uso de arrays é o que a gente chama de alocação dinâmica. Eu simplesmente crio um inteiro A, aqui. Aí, em tempo de compilação, esse cara só existe assim, né, sem o cara aqui. Na hora que está executando, o que ele vai fazer? Vai dizer para o sistema operacional, olha, aloque aí 5 bytes e esse A aqui tem dá para cá. Esse A aqui é igual a 5. Aí eu vou criar o vetor com base nesse tamanho, em algum outro lugar da memória. Então, B, que ali no caso vai apontar para esse endereço, vai apontar para o endereço aqui, onde tem um vetor de tamanho do A. Então, vai ser aqui no 6, 7, 8. Então é basicamente isso que vai estar acontecendo ali, né? Eu, usando esse meu mapa de memória aqui, eu disse, olha, eu quero um array de tamanho 5. Aquele cara eu guardei numa variável. Depois eu vou dizer, olha, B vai receber um ponteiro, né, de uma área que foi alocada dinamicamente,
que é o retorno daquela função new. Então, isso já vai dar uma indicação para vocês. A função new dentro do C++ sempre vai retornar um pointer. Isso tem uma implicação gigantesca para a gente, porque todos os objetos são pointers. Então, quando eu dou new num objeto, eu instancio ele e ele vira um pointer. Por que ficou 8 ali já? 8 porque o B recebeu o endereço onde foi alocada a memória desse array. Então, quando eu quiser acessar o array, eu vou vir por B, eu quero o array na posição 0. Né? Eu vou pegar B, qual que é o endereço que B está apontando? É 8. Então, a primeira posição do array está aqui. Aí, aqui é só mais uma pegadinha, né? Eu pego o primeiro endereço de B e coloco no iterador, e aí fico fazendo a iteração, que é mais para explicar para vocês a parte de precedência das operações. Tá? Então, tem aqui? Tem. Quando eu digo que esse int pointer vai receber o primeiro endereço, faz com que esse iterador aponte para o endereço da posição 0 do B. Depois, quando eu pegar e disser assim, pointer it mais, né, igual a 8, eu vou dizer que o valor 8 vai ser atribuído para a posição 0 e o iterador vai ser incrementado. Né? Que é diferente, porque normalmente o que você acha é que esse cara aqui está incrementando primeiro e depois colocando o valor. Não. Esse cara vai simplesmente colocar o valor na posição 0 e vai incrementar o valor do ponteiro depois. Como o ponteiro também é um inteiro, eu posso pegar e fazer soma, fazer aritmética desses ponteiros. Um outro programa a gente vai ver mais para frente de uma forma mais simples, né, para poder elaborar isso. É só para mostrar para vocês que os ponteiros, né, a gente pode trabalhar, eu posso pegar 2 endereços de memória e somar para chegar no terceiro. Então isso vai ser útil para a gente em vários casos mais para frente. Aqui é só a continuação da iteração em cima do array. Mas ficou ruim no slide, corrigi ele. Bom, para finalizar então aqui a sequência dos slides, tem os statements, né, que é a forma de estruturar o nosso código. Em C++ é muito parecido com Java, porque Java é baseado em C++. Então, quando eu vou fazer if, é sempre assim, né? If, uma expressão booleana, se deu certo, faz aqui, se não, fora. Pode ter if sem else, como vocês já estão acostumados. Eu tenho depois statements de while, né? Enquanto aquela expressão booleana for verdadeira, fica executando aquele bloco. E depois eu tenho do while, que executa o bloco, depois testa a operação. Tem casos onde que isso daqui é muito mais econômico do que isso aqui, porque você faz um teste a menos. Você testa, você executa primeiro, depois testa. Então você não gasta o teste. Eu tenho force depois, tá? Aonde que eu tenho que o for vai fazer a inicialização da variável de percorrimento, vai ter uma expressão e vai ter uma operação de incremento ou decremento executada a cada loop. É exatamente o que vocês estão acostumados a fazer com os fors. E aí vai executar o bloco, né, que está ali dentro. Dentro de C++ a gente também tem enumerations, que são coleções, tá? De constantes são definidos pelo usuário. Então, se o usuário for lá e definir esse cara aqui, né, basicamente, quando eu disser Argentina, ele me retorna 0, quando eu disser Brasil, ele retorna 1 e assim por diante. É uma coleção, vai se comportar como uma coleção. É igual ao do Java. O que é diferente é que eu posso pegar aqui e atribuir números específicos para cada elemento dentro da minha coleção. Então, eu posso atribuir, aqui não está o exemplo, mas eu posso fazer pela metade também. Eu posso pegar e dizer assim, Argentina 9, Brasil 6, aí o que ele vai fazer? O próximo que eu declarar já vai ser o 7, vai ser o 8, vai pular o 9, vai fazer o 10. Acho que em Java deve funcionar igual. A experiência de Java com enum não é gigante assim. E aí uma outra que vai ser importante para a gente é o switch case, né? Onde eu pego uma variável inteira, faço um switch, vejo qual que é o valor dela e vou tendo
tratamentos específicos para cada um dos valores dessa variável. E com isso, a gente termina o material da apresentação, mas eu quero agora discutir com vocês, já como a gente tem um tempinho ainda, antes de vocês fazerem os exercícios, eu quero discutir com vocês a documentação de código e eu quero apresentar o Style Guide para vocês. A documentação de código que eu vou querer que vocês trabalhem é essa baseada no Doxygen. Ela é muito semelhante com o Javadoc, que vocês fazem. Deveriam fazer. Alguém já deve ter dito para vocês sobre o Javadoc, né? Não. O Javadoc, então, é uma forma de documentar classes, métodos, atributos e assim por diante em classes Java. O que é importante aqui para a gente saber é que aqui tem um guia de instalação e tal. Como é que vocês vão chamar o Doxygen para gerar a documentação? Né? Mas como é que vocês vão documentar o código? Através de comentários. Tá? Então, deixa eu tirar. Então, existem várias formas de vocês comentar o código. Todos esses comentários, né, eles vão ser utilizados para gerar uma documentação da classe que vocês estão escrevendo. Para quê? Para que vocês, quando pegarem essa classe daqui 6, 8 meses, vocês não precisem ir lá e olhar todo o código para entender o que ela faz. Cada método vai estar lá explicado. O método empilha, o que ele faz? Ele pega o elemento e coloca no topo da pilha de uma pilha. O método desempilha, pega o elemento que está no topo e retorna na função de desempilha. Então é isso que a gente vai... Eu quero que vocês comecem a exercitar desde o começo essa parte de documentação. Tá? Então, eu sugiro, eu não vou cobrir detalhadamente aqui, dúvidas que vocês tiverem a gente vai discutir, mas o que eu queria era apresentar para vocês esse modelo de documentação, tá? Onde que aqui tem um modelo de uma classe já documentada para que vocês vejam como é que funciona esse modelo de documentação. O mais importante de tudo é que vocês documentem principalmente o que a classe faz, o que cada método faz, o que é cada parâmetro passado em cada método e o que é cada atributo de cada classe. Então é isso que vocês vão ter que estar documentando. Segundo esse padrão, por quê? Porque quando vocês gerarem lá o Javadoc, vocês vão gerar um PDF que vocês vão poder guardar e depois consultar. Eu quero usar uma pilha. A pilha faz isso, o método tal faz isso, o método tal faz aquilo. O primeiro parâmetro que eu passo é isso, o segundo parâmetro é aquilo. É para isso que vocês vão utilizar. Tá? E então a sugestão fica para que vocês leiam. É bem didático esse texto aqui. E uma outra que eu vou sugerir que vocês comecem a dar uma olhada é o guia de estilos de programação em C++ do Google. Então, esse guia, esse semestre a gente vai seguir como uma recomendação. É extremamente importante que vocês escrevam o código de vocês segundo esses critérios. A gente não vai estar avaliando ainda esse semestre. A partir do semestre que vem, eu vou pegar e fazer análise estática do código para garantir que isso está sendo seguido. Mas é extremamente importante que vocês vejam, porque às vezes você tem dúvida. Será que eu declaro o atributo tal de tal jeito ou de tal jeito? O Style Guide, em geral, te dá uma ideia de como fazer. Isso vai fazer com que o código de vocês tenha uma manutenibilidade de longo prazo. Porque pessoas que programam em cima do mesmo guia de estilo têm muita facilidade para entender o código dos outros. Porque não tem nada assim de aberração ali dentro. Então isso até facilita, se a gente tiver que corrigir trabalhos de vocês ou ajudar vocês, se a coisa estiver dentro do Style Guide, fica muito mais fácil para a gente entender o que está sendo feito. Então eu sugiro que vocês vejam, tentem, e eu vou fazer uma aula específica só explicando que coisas que eu quero do Style Guide mais para frente. Tá? Então é isso aí. Você pode parar aí a